Não existe historicamente, na história da recepção da Bíblia, um texto que corroborou mais para males entendidos com a questão da homossexualidade como esse texto. E o próprio sexo oral entrou nessa categoria também de sodomia. Eu quero dizer para você que quando cria-se a palavra sodomia, era todo tipo de sexo não procriativo. Ou seja, toda relação sexual, inclusive entre heterossexual, que não era procriativa, era chamada de sodomia. Bom dia. Hoje nós iniciamos uma série nova na igreja, de uma sequência de algumas pregações que traz por título Sodoma e Gomorra, o fogo que não se apaga. É o nome da série que nós iniciamos hoje. Então eu vou pedir para vocês um pouco de paciência no decorrer dessa série, porque a ideia é nós trabalharmos o lado oculto da destruição bíblica de Sodoma e Gomorra. Existe um lado oculto, a gente gostaria de refletir com vocês sobre isso. Antes de mais nada, eu queria perguntar para vocês, já que nós vamos trabalhar um pouco sobre isso aqui, alguém já ouviu falar sobre a história da recepção? Vou usar esse termo aqui, então vou explicar para vocês. História da recepção de um texto, por exemplo, é como que esse texto foi compreendido na história, como que ele foi lido na história. Quando você, por exemplo, quer compreender uma passagem bíblica, às vezes você não vai diretamente nessa passagem. Você vai na história da interpretação dessa passagem. E normalmente, na história da interpretação dessa passagem, você compreende um pouco alguns equívocos que aconteceram. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. A carta que o apóstolo Paulo escreve aos 1 Coríntios, capítulo 5, tem uma ilustração perfeita para falar sobre a história da interpretação. Ele diz lá o seguinte: irmãos, eu escrevi por carta a vocês que vocês devem se afastar das pessoas impuras. Mas quando eu digo pessoas impuras, não digo pessoas impuras deste mundo, mas digo aquelas que dizem ser crente, cristã, e elas não se conformam com o ethos cristão. Quando Paulo disse isso em 1 Coríntios, capítulo 5, ele está corrigindo uma carta que ele escreveu anteriormente. Ou seja, ele menciona uma carta que ele escreveu antes de 1 Coríntios. O que significa isso? Que nós não temos acesso a essa carta se perdeu historicamente. Ora, isso significa que 1 Coríntios, se essa carta for descoberta um dia ainda, vai se tornar 2 Coríntios. E 2 Coríntios, 3 Coríntios. Enfim, nós sabemos dessa carta porque Paulo menciona ela. Mas observe bem, Paulo escreve essa carta mais ou menos no ano 50 do primeiro século. E depois, essa carta que nós temos como 1 Coríntios, ele escreve mais ou menos no ano 52. E ele menciona que ele escreveu uma carta para os irmãos entenderam errado. Ou seja, os irmãos que foram destinatários dessa carta, foram ambiente de recepção dessa carta, eles entenderam o que Paulo diz de forma equivocada, mais ou menos 2 anos depois da carta de Paulo. Paulo escreve então 1 Coríntios, que seria 2 Coríntios, para explicar que na recepção dessa carta, os irmãos entenderam errado e por isso agora ele escreve 1 Coríntios para corrigir o erro da compreensão que eles tiveram da primeira carta. Isto é a história da recepção de um texto. É claro que eu estou dizendo de um período de 2 anos só. Imagina a história de 2000 anos da interpretação de um texto. Como que nós podemos errar? Como que nós podemos apropriar de forma equivocada desse texto? E aí, hoje eu vou falar sobre a homossexualidade a partir de Sodoma e Gomorra. Aí você fala assim, Enéas, mas tem tantos outros textos dos quais você poderia falar sobre homossexualidade na Bíblia. Por que você escolheu justamente 1 Coríntios? Ora, irmãos e irmãs, não existe historicamente, na história da recepção da Bíblia, um texto que corroborou mais para males entendidos com a questão da homossexualidade como esse texto. E por quê, você pergunta? Bom, isso não só no ambiente religioso, mas no ambiente da própria cultura secular. Desde a infância eu fui criado e eu ouvia falar na década de 80, por exemplo, início de 90, antes mesmo da minha conversão ao Evangelho, que o mundo estava virando uma Sodoma e Gomorra. E quando eu ouvia isso, eu ficava atento. Por quê? Isso em programas radiofônicos que não tinham viés religioso. Quando pessoas homossexuais usufruíam da liberdade de se tocar publicamente, como faz as pessoas heterossexuais, normalmente a gente se ouvia esse tipo de expressão. Ora, o mundo está se transformando numa Sodoma e Gomorra. E não demora muito, Deus vai destruir novamente a cidade. O que é interessante nisso? Tanto o ambiente religioso como o espaço da cultura secular
Todas as vezes que eles pensam em Sodoma ou Gomorra, eles pensam em quê? Eles pensam em uma cidade que supostamente Deus destruiu ela por causa do pecado homossexual. Não é isso mesmo? Esta é a compreensão que se tem na história da recepção desse texto. Inclusive, criou-se até uma palavra chamada sodomia. Sodomia não é uma palavra que aparece na Bíblia. Ela aparece na história. Então eu gostaria de hoje propor para vocês uma reflexão, uma introdução para nós começarmos essa sequência de pregações sobre essa questão. E aí vocês vão entender que Sodoma e Gomorra é um fogo que não se apaga. Ele continua queimando ainda numa linguagem simbólica, como julgamento sobre pessoas cuja sexualidade destoa da heteronormatividade. Por isso eu julgo importante nós tocarmos desse assunto hoje, porque existem muitos males entendidos a partir dessa história. Bom, aí você pergunta assim, por que justamente essa história é a mais usada na história da recepção, na história da interpretação da Bíblia? Tem tantas outras passagens que poderiam ser apropriadas na Bíblia para falar da questão da homossexualidade. Embora a palavra homossexualidade não aparece na Bíblia, e quando aparece, ela é um equívoco. Mas hoje nós vamos falar sobre isso. Para vocês entenderem, tem um elemento psicológico que eu gostaria que vocês compreendessem hoje. Por que as pessoas apropriam justamente dessa narrativa e não de tantas outras? Por que essa narrativa? Por que não Romanos, capítulo 1? Por que não 1 Coríntios? Aliás, Sodoma e Gomorra, inclusive, foi inspiração do termo sodomia. Ou seja, a partir do termo sodomia, criou-se, ou seja, foi inspirado nessa narrativa de Sodoma e Gomorra. Então, nenhuma outra passagem bíblica inspirou um vocabulário que trouxe males entendidos na história do Ocidente. Não existe nenhuma outra passagem que tem tanta força nesse sentido do que Sodoma e Gomorra. Por isso a nossa série começa com Sodoma e Gomorra. Bom, em 1824, a Constituição brasileira removeu o termo sodomia como se fosse crime, porque não só no Brasil, mas na Europa e nos Estados Unidos, ou seja, nos países ocidentais, sodomia se tornou um crime passível de punição. Mas a nossa Constituição brasileira removeu, em 1824, o termo sodomia como se fosse crime, na verdade. Embora fosse removido em 1824, ainda assim, no espaço da cultura, havia preconceitos através desse termo que, durante séculos, prevaleceu na nossa Constituição. E aí, nós vamos perceber que em países da Europa, sodomia foi tratada como pecado, como crime por muito tempo. Também nos Estados Unidos. O interessante é que no contexto estadunidense, essa questão é mais problemática, porque até pouco tempo ainda, em 4 estados dos Estados Unidos, esse termo era usado como crime para pessoas do mesmo sexo, enquanto em 9 estados era proibido sodomia para pessoas de diferentes sexos. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco. E por que isso? Ora, na Idade Média, era muito comum atribuir aos sodomitas a responsabilidade por tremores de terra, catástrofes naturais, epidemias, fome. A história desse texto é literalmente uma história de terror para pessoas homossexuais. Em 1542, na Itália, houve um tremor de terra e uma tempestade destruiu a cúpula da catedral e a torre do palácio do governo. Logo, convenceram o grão-duque Cosme I a estabelecer punições mais severas ainda contra o pecado ou crime de sodomia por ter atraído supostamente a ira divina sobre eles. E aí eu trago para vocês para uma reflexão. Por que, então, sodomia foi um termo usado, ou a narrativa de Sodoma e Gomorra foi na qual se inspirou para ter um tratamento mais severo historicamente sobre pessoas que têm atração por pessoas do mesmo sexo? Ora, irmãos, isso é psicológico, isso é claro. Por quê? Todas as narrativas bíblicas que falam, ou as poucas narrativas que falam de relações de pessoas do mesmo sexo, e isso pode ser discutido em outro momento com vocês, elas tratam de forma individual, ok? Mas quando se trata de Sodoma e Gomorra, não. Sodoma e Gomorra é a destruição de uma cidade. Então as pessoas acham que elas estão implicadas também na conduta sexual da outra pessoa. Elas acham que elas estão sujeitas ao julgamento de Deus, caso elas consentem que pessoas vivem a sua sexualidade livremente por aí. Observe bem,
Uma reportagem de um jornal de 2018, o Pragmatismo Político, ele conta um caso muito interessante, muito emblemático nesse sentido. Olha só, a reportagem diz assim: alegando que Deus está no controle da nação e que não permitirá que aconteça em Feira de Santana o que aconteceu com as cidades bíblicas de Sodoma e Gomorra, o vereador Edivaldo Lima, do PP, afirmou que solicitará a não contratação de Iago Canário, Daniela Mercury e Pablo Vittar para a tradicional micareta do município, que aconteceu em abril. E por que isso? Na concepção dele, se ele permitisse e consentisse que esses artistas, que são pessoas homossexuais, participassem de um show em Feira de Santana, essa cidade estaria sujeita a acontecer o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Entende a psicologia por detrás disso? As pessoas têm medo que elas sejam punidas por causa da conduta sexual da outra pessoa. E, portanto, então, essa passagem bíblica inspirou, mobilizou mais pessoas a patrulhar a sexualidade alheia, porque elas acham que elas também estão implicadas nesse suposto pecado ou nessa conduta desviante, segundo elas. Mas aí surge uma pergunta para nós entendermos um pouco. Afinal de contas, o que é sodomia? Bom, você sabe que a palavra sodomia não existe na Bíblia. Não é isso mesmo? Essa palavra não aparece na Bíblia. O que aparece na Bíblia é a palavra Sodoma e Gomorra, ou sodomitas, mas não sodomia. A palavra sodomia não é uma palavra bíblica. Mas aí você pode objetar e falar assim, numa réplica: Enéas, tudo bem, mas a palavra trindade também não aparece na Bíblia. Entretanto, nós cremos na trindade. Você não contesta a trindade por não aparecer na Bíblia. A trindade é uma elaboração posterior que a igreja faz sobre a triunidade de Deus. Tá, tudo bem, correto. Eu aceito a sua réplica, desde que você permite uma tréplica. Por quê? Observe, a invenção da palavra sodomia, ela deve-se ao teólogo católico do século XI, chamado Pedro Damião. Depois o próprio Tomás de Aquino vai desenvolver, a partir da apropriação que se faz de Pedro Damião, nos manuais de disciplina, uma popularização da palavra sodomia. Esse termo, ele ficou popularizado na Idade Média, através de diversos escritos teológicos e dos manuais de penitência da Igreja Católica. O primeiro deles teria sido o livro escrito justamente por Pedro Damião, um livro que foi destinado ao Papa Leão IX, intitulado O Livro de Gomorra. No Livro de Gomorra, Pedro Damião cria pela primeira vez a palavra sodomia, que até então não existia na história da Igreja, justamente nesse período. Bom, mas aí alguém pode questionar, se a sua criação for posterior, não importa. O que importa é se essa criação comunica alguma verdade bíblica como a doutrina da Trindade. Bom, a resposta é não. A palavra sodomia, ela não é capaz de comunicar nenhuma verdade bíblica. E eu disse nenhuma verdade bíblica. E por que digo isso? Observe, o surgimento da palavra sodomia foi resultado de todo um processo de refinamento, condensação, que fez com que se tornasse quase inevitável a criação de uma palavra abstrata para uma classe de pecados específicos e que teve seu ponto de partida na interpretação da história do castigo da cidade de Sodoma e Gomorra, até converter este castigo a um só pecado chamado de pecado de sodomia. O que eu quero dizer para vocês? É muito simples. Vamos simplificar. A Bíblia usa um vocabulário muito rico, muito vasto, para falar sobre o comportamento dos moradores de Sodoma e Gomorra. E aí eu quero justamente entender isso juntamente com vocês aqui nessa manhã. O vocabulário bíblico, quando fala do pecado dos sodomitas, através dos profetas, é muito vasto, é muito rico. E em nenhum momento aparece a palavra que foi reduzida a um tipo de comportamento sexual, como normalmente o termo sodomia foi criado para descrever. Ora, o importante escritor chamado Jordan, ele escreveu um livro sobre esse assunto. Ele diz o seguinte: o abuso na criação da palavra sodomia não é só da interpretação, mas da própria gramática. Por quê? O essencial que se tem de notar nos processos pelos quais sodomia foi produzido é que no primeiro momento aboliram detalhes, qualificações, restrições para habilitar uma simplificação excessiva do pensamento bíblico. Continua Jordan. A tirania dessa generalização
resultou que exista uma categoria como sodomia. Ou seja, a história da palavra sodomia, portanto, é a história de abuso da gramática, o que consiste em uma violência do pensamento bíblico. Ou seja, a forma que batizaram a palavra, ou que criaram a palavra sodomia para descrever os comportamentos dos moradores de Sodoma, ela é imprecisa, ela é uma violência, ela é uma distorção, ela é um reducionismo, diz o autor. Para vocês entenderem, aí vocês podem falar assim, tá, mas você pode ser mais específico e nos dizer o que significa a palavra sodomia nos manuais que surge no período medieval? Bom, isso é interessante, muito interessante. Quando essa palavra foi criada, ela poderia significar sexo anal, tanto entre pessoas do mesmo sexo, como entre pessoas de sexo diferente, ou também sexo em posições não normativas, considerando a posição normativa o homem por cima e a mulher por baixo, ambos de frente um para o outro, também conhecida no período medieval como posição missionária. E o próprio sexo oral entrou nessa categoria também de sodomia. O que eu quero dizer para você, quando cria-se a palavra sodomia, era todo tipo de sexo não procriativo. Ou seja, toda relação sexual, inclusive entre heterossexual, que não era procriativa, era chamada de sodomia. Evidentemente que com o tempo eles foram abandonando isso. É tanto que nos Estados Unidos havia em alguns estados, até recentemente, um policiamento sobre isso. Policiava-se a vida de pessoas heterossexuais, se praticavam sexo oral na vida privada ou qualquer outro tipo de sexo que não é a posição missionária. Você sabe o que é posição missionária, né? Quer dizer justamente procriar. Né? Missionário é alguém que é enviado para evangelizar pessoas. Então a posição missionária seria basicamente essa. A questão é o seguinte, irmãos e irmãs. Se a palavra sodomia é uma criação equivocada na história da igreja, que começa com Pedro e Damião, como que eu posso verificar isso? Como que eu posso contestar isso? A partir de quê? Porque na história da recepção desse texto, o que nós percebemos? Nós percebemos que sodomia foi transformado num único pecado sexual chamado sodomia. Precisamos então estudar a Bíblia para saber como os autores bíblicos interpretaram essa narrativa. Como que a própria Bíblia lida com isso? Ou seja, nós temos dois momentos aqui de história da recepção desse texto. Sodoma e Gomorra aparecem em Gênesis capítulo 19. No entanto, a história bíblica vai repercutir ele em vários momentos. E todas as vezes que na história bíblica repercutiu a história de Sodoma e Gomorra, que tipo de pecado eles destacaram? Só para nós entendermos um pouco. Bom, a gente começaria no século VIII a.C. O que tem nesse século? Ora, no século VIII a.C. tem um tanto de violações de ordem social, política. E levanta um profeta chamado Amós, no capítulo 4, versículo 11, e ele denuncia que o Israel do 8º século antes de Cristo estavam praticando conduta semelhante a Sodoma e Gomorra. Mas quando Amós menciona isso, em momento nenhum ele está mencionando violações sexuais. Não, Amós não menciona isso. Você fala assim, mas não existe nada no livro de Amós sobre violações sexuais? Eu diria para vocês, sim, existe. E o que existe no livro de Amós sobre violações sexuais? Lá em Amós diz que um pai e um filho tinham acesso à mesma serva, à mesma empregada ou à mesma escrava. Amós está condenando abusos heterossexuais de um pai e um filho, possivelmente de uma escrava contratada de fora, de outro país, e eles tinham acesso sexual a essa mesma pessoa. É a única fala de Amós sobre sexualidade. Mas não para por aí. O profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 9, Isaías capítulo 3, versículo 9 ao 11, e Isaías capítulo 13, versículo ao 19, fala 3 vezes sobre Sodoma e Gomorra. E isso é muito interessante. Por quê? Se Isaías fala, Leandro, sobre Sodoma e Gomorra, a pergunta é, ele fala alguma coisa sobre sexualidade? Ou atração de pessoas por pessoas do mesmo gênero? Bom, isso é interessante. Por quê? Observe, além de Sodoma e Gomorra ser exemplos de julgamento nessas profecias de Isaías, os pecados que Isaías elenca sobre Sodoma e Gomorra, ao comparar com Jerusalém dos seus dias, são falta de justiça, iniquidade, são malfeitores e pervertidos, são maldosos, ímpios, arrogantes e soberbos. Em momento nenhum o profeta Isaías menciona que o problema de Jerusalém era de ordem sexual.
Isso é muito significativo. Por quê? É a própria Bíblia interpretando a Bíblia. Nós não estamos agora lidando com a história da interpretação pós o período bíblico. Nós estamos mostrando como que a Bíblia entendeu, no seu ambiente de recepção, essa narrativa de Sodoma e Gomorra. E aí Isaías, ele exerceu o seu profetismo em Jerusalém. Era um período caracterizado por corrupções nos tribunais, na religião e entre os grandes proprietários de terra, como no conflito famoso que ficou conhecido como o conflito entre camponeses e latifundiários. Todas as profecias de Isaías que compara Jerusalém com Sodoma e Gomorra é por conta das corrupções dos tribunais, é por conta desse crime que aconteceu entre os camponeses e os latifundiários. Os latifundiários começaram a se apropriar da casa dos camponeses, levar eles nos tribunais, e os juízes favoreciam os latifundiários. E de forma indevida tomava a casa de pessoas pobres, camponeses. Por isso Isaías chama Jerusalém de Sodoma e Gomorra. O interessante é que nós não sabemos como o profeta Isaías morreu. Mas tem uma tradição entre os judeus que Isaías foi cerrado ao meio pelo rei Manassés. E por quê, de acordo com essa tradição? Porque ele comparou Jerusalém com Sodoma e Gomorra. Só que os pecados de Jerusalém, que Isaías compara com Sodoma e Gomorra, ele tem dimensão política social. São uma sequência de violações. E essas violações não têm nada a ver com sexualidade. Mas aí você fica confuso. Porque tudo que você foi ensinado, tudo que eu fui ensinado, tudo que nós fomos ensinados, é que Sodoma e Gomorra está vinculado com sexualidade. Até quando você lê lá, você vê alguma coisa nesse sentido. Evidentemente que a sua leitura está enviesada, te deram um óculos. E todas as vezes que você usa esse óculos, você enxerga isso lá. Mas isso não está lá. Você fala assim, Enéas, isso é possível? É claro que é possível. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em 2001, eu comecei a dar um curso de hermenêutica numa igreja que eu pastoreei na periferia. E lá, nesse curso, a gente queria mostrar para as pessoas como que as pessoas estão enviesadas, às vezes, com óculos que são oferecidos para elas e elas não conseguem romper com esse óculos. Aí eu dei um exemplo assim, irmãos, irmãs, eu vou pedir para vocês lerem um texto do Evangelho de João, capítulo 8. Lá fala sobre o quê? Fala sobre a mulher adúltera. A mulher que foi pega em adultério e eles trouxeram ela diante de Jesus para apedrejá-la. E aí, eu pedi para os irmãos e as irmãs lerem várias vezes nesse curso. E aí eu perguntava assim, irmãos, qual o nome dessa mulher? E eles respondiam, Maria Madalena. E eu perguntava novamente, nós perguntamos 10 vezes o nome daquela mulher e todos responderam unanimamente, Maria Madalena. Aí eu disse para eles assim, mas aí não tem o nome dela, não tem a identidade dessa mulher aí, não fala o nome dela e nem poderia ser Maria Madalena. Isso é a história da recepção que atribuiu o nome a ela, na verdade. E aí eles ficaram decepcionados. Mas eles entenderam a força do óculos que é oferecido para nós, uma lente de leitura que nos enviesa, que nos vicia. E aí, existe vários momentos que você vai na Bíblia com a força da história da interpretação e você vê o que está escrito ali? Não, você vê o que te ofereceram como óculos, na verdade. Prossigo com vocês. Depois, Jeremias, no capítulo 23, versículo 14... ele fala sobre o pecado de Jerusalém que se assemelha ao pecado de Sodoma e Gomorra. E ele diz que o pecado de Sodoma e Gomorra foi adultério, apareceu uma linguagem sexual aqui, mentira, apoio aos perversos por parte dos profetas. Isso se assemelha aos pecados de Sodoma e Gomorra. Aí você fala assim, Enéas, mas agora tem uma questão de ordem sexual. Sim, só que a palavra adultério aqui em Jeremias, neste texto especificamente aqui, ela está dizendo de impureza ritual. Não é uma menção sobre sexualidade ou adultério como nós concebemos fisicamente. Não. Aqui o adultério, ele era ritual. Porque Jerusalém estava sendo atraído por culto a outros deuses e aí ele está denunciando o adultério contra Javé, o Deus deles. Então aqui não tem dimensão como nós achamos que tem na verdade. Mas tudo bem, até aí nós pegamos alguns poucos versículos. Nós precisamos de mais para entender como que a Bíblia interpretou essa passagem. E aí, Miriam, nós vamos em Ezequiel. Ezequiel é o texto que mais fala sobre Sodoma e Gomorra. Não existe uma outra passagem bíblica no Antigo Testamento que vai repercutir tanto Sodoma e Gomorra como o profeta Ezequiel. E aqui, os fundamentalistas ficam desesperados. E por que ficam desesperados? Porque eles tentam colocar na boca de Ezequiel que não está lá. Observe, o profeta Ezequiel, ele tinha uma habilidade que ele era sacerdote também. Ele não era só profeta. Ele estava acostumado, habilitado com as leis de pureza e impureza.
Ezequiel é um profeta que ele se assemelha com aquilo que nós chamamos na atualidade de teólogo. Como assim? Quando ele propõe explicar alguma coisa, ele quase desenha para os seus interlocutores. O capítulo 11, por exemplo, quando Ezequiel quer discutir sobre culpa transgeracional ou maldição transgeracional, Ezequiel falta desenhar para eles. Ele tem uma habilidade como nenhum outro profeta na Bíblia. Ezequiel é um fenômeno no Antigo Testamento. É um profeta muito estudado e muito pesquisado no século XX por causa da capacidade argumentativa que ele tem. E isso se dá principalmente pela sua herança como sacerdote. Originalmente ele era de família sacerdotal. E aí, Ezequiel escreve sobre isso no capítulo 16 do seu livro, versículo 46 ao 50, e depois os versículos 53 ao 55. Ele fala sobre Sodoma e Gomorra. E nesse capítulo, para o profeta Ezequiel, irmãos e irmãs, a iniquidade de Sodoma e Gomorra consistia em quê? Primeiramente, na forma que eles comiam o pão em abundância de provisão, revelando apenas autossatisfação e ociosidade, mas nunca compartilhava com os pobres o que eles tinham em fartura. Ezequiel fala sobre a indiferença que os moradores de Sodoma e Gomorra viviam a sua vida, como que eles usufruíam dos seus bens, das suas propriedades, enquanto não dava nenhum amparo ao pobre, ao indigente. Ou seja, eles não praticavam a hospitalidade. E seu orgulho, o orgulho desses moradores, sempre é enfatizado pelo profeta Ezequiel. O livro de Ezequiel, portanto, ele considera que Israel, na época dele, que ele está profetizando, era até mais corrupto do que a própria Sodoma e Gomorra. Anota isso aí. Isso está em Ezequiel capítulo 16, o versículo 47 e o 50. Ele trata Sodoma e Gomorra, ou seja, Jerusalém, como mais corrupta do que Sodoma e Gomorra. E toda essa corrupção era justamente o quê? Que Sodoma e Gomorra não praticavam uma lei básica. E qual que era a lei básica no Antigo Oriente Próximo? Que deveria ser praticada entre as pessoas? Hospitalidade. Quando chega lá, os dois anjos do Senhor, no capítulo 19, eles não praticam a lei mais básica que prevalecia entre os povos daquela época: acolher o estrangeiro e oferecer para ele conforto e acolhimento. Eles não fizeram isso, pelo contrário, eles quiseram violentar, eles não violentaram, quiseram violentar esses estrangeiros. Você fala assim, não é isso? Mas isso aí é Antigo Testamento. Embora esse argumento não é válido, eu diria para você, tudo bem. Aí você fala assim, mas o que fala o Novo Testamento sobre os pecados de Sodoma e Gomorra? O que ele tem a nos dizer nesse sentido? Irmãos e irmãs, toma nota disso, por favor. Nós temos 4 passagens nos evangelhos que Jesus fala Sodoma e Gomorra. 4. Nós temos Mateus capítulo 10, o versículo 13 ao 15. Depois nós temos Mateus capítulo 11, dos versos 23 ao 24. Depois nós temos Lucas capítulo 10, versículo 12. E depois Lucas capítulo 17, versículo 29. Nós temos 4 passagens, portanto, que Jesus menciona sobre Sodoma e Gomorra. Ora, agora nós temos a fala de Jesus. Então, para o cristão, Jesus muda tudo. Mesmo que os profetas não tenham falado sobre sexualidade, se Jesus falar, muda tudo, na verdade. É ou não é? É assim que nós tomamos Jesus para nós. Só que Jesus diz o seguinte: Jesus comparou a falta de hospitalidade de Israel da sua época, a negação deles em ouvir a palavra de julgamento por parte dos seus concidadãos, a Sodoma e Gomorra, disse Jesus. Nas 4 passagens, Jesus anuncia que o dia do julgamento haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que os destinatários dele. Mas em momento nenhum, Jesus mencionou aqui que o problema de Sodoma e Gomorra era a sexualidade. Ele diz que o problema de Sodoma e Gomorra era a falta de hospitalidade, era a falta de acolhimento com o julgamento. Por quê? Quando os anjos foram lá anunciar o julgamento, Sodoma e Gomorra não acolheram a mensagem dos anjos. Portanto, nós não temos aqui nessas passagens nada relacionado à sexualidade. E aí fica uma confusão. Por que fica uma confusão? A gente pergunta, da onde vem essa interpretação? Que Sodoma e Gomorra, que inspirou tanto, historicamente, punições, mortes contra pessoas homossexuais, aonde está isso na verdade? Bom, aí nós vamos abrir agora uma passagem, gostaria que vocês abrissem comigo. Judas. Judas não tem capítulo. Só tem versículos. Eu gostaria de ler o versículo 7 de Judas com vocês. Judas, versículo 7, diz assim: de modo semelhante, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, por se terem prostituído, procurando unir-se a seres de uma outra natureza diferente, foram postos como exemplos, ficando sujeitos ao castigo de um fogo eterno. Observe, aqui, o pecado de Sodoma e Gomorra, que usa a linguagem sexual pela primeira vez, usa a palavra prostituição.
Ou seja, Sodoma e Gomorra é descritos em termos de fornicação. A palavra no grego aqui é fornicação. Mas o pecado principal deles é o quê? É correr atrás de seres extraterrestres. Eles correm atrás de carne estranha. A palavra no Novo Testamento grego o pecado dos sodomitas é correr atrás de carne estranhas. Ou seja, o que eu disse para vocês até aqui é que dos vários pecados que Sodoma e Gomorra são descritos no Antigo Testamento, nenhum dos profetas mencionaram sexualidade. Mas aqui menciona a sexualidade. Então nós temos que lidar com isso, ok? Nós temos que lidar com isso. Então nós temos um vocabulário vasto e rico para descrever o comportamento dos sodomitas ou dos moradores de Sodoma e Gomorra. Porque a palavra sodomia não cabe aqui. E o que nós temos? Nós temos então na história da interpretação bíblica um único versículo. Por que você fala assim, Enéas, um único versículo? Porque depois, em 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 6 ao 8, também Sodoma e Gomorra é vinculado com sexualidade, mas está reproduzindo o mesmo versículo de Judas, segundo os estudiosos. Ou seja, 2 Pedro 2, 6, 8 depende, literariamente, de Judas, versículo 7. Então, se nós falamos de um texto, nós falamos de outro praticamente. É uma dependência literária que tem. Então, o que significa aqui o pecado de Sodoma e Gomorra? De acordo com o escritor de Judas, era correr atrás de anjos. Ou seja, era antinatural, como mencionado em Judas, porque eles correram atrás de carne estranha, carne de anjos. Eles queriam manter relações sexuais, eles não teve. Queriam ter relações sexuais com anjos. Aí, vamos abrir aqui um parênteses. A expressão carne estranha, irmãos e irmãs, quer dizer que é de outra natureza. Ou seja, anjos, de acordo com o texto, não têm sexo. Mas se é uma outra carne diferente, isso seria o quê? Se nós fôssemos categorizar esse pecado ou essa sexualidade aqui, vamos dizer assim, seria relação heterossexual. Para ser relação homoafetiva, tinha que ser da mesma carne, não de outra carne. E quem diz isso não sou eu. Foi Richard Reis, quando ainda ele acreditava que a homossexualidade era pecado, porque ele mudou depois. Quando ele acreditava, ele disse que esse texto jamais pode ser usado para isso. Um dos especialistas mais importantes do movimento evangélico que discutiu essa questão na década de 90. Richard Reis diz o seguinte: aqui o que nós temos? Nós temos uma relação que seria caracterizada como heterossexualidade, porque eles correram atrás de outra carne, uma carne estranha. Aqui não pode ser tomado como isso, mas se nós fôssemos tomados para denunciar a sexualidade em Sodoma e Gomorra, o pecado seria de caráter heterossexual, porque teria que ser da mesma carne, teria que ser pessoas do mesmo gênero. E aqui, os anjos se manifestam como carne estranha, uma carne extraterrestre. Não é a mesma carne dos homens que tentaram estuprá-los de alguma forma. O que eu quero resumir com vocês aqui agora, nessa introdução, para a gente começar, no próximo domingo, entrar nesse assunto efetivamente, é que Sodoma e Gomorra, a palavra sodomia, é um equívoco que foi criado historicamente. É uma falsificação, ela não existe, ela não reporta ao mundo bíblico, ela não faz fidelidade, ela é um reducionismo. E todas as vezes que nós usamos a palavra sodomia, nós temos que entender que quando ela foi criada, ela descreve tanto comportamentos, quando foi criada por Pedro Damião, ela descreve tanto comportamento de pessoas heterossexuais como homossexuais. Então, se nós quiséssemos usar essa palavra para descrever o comportamento sexual, nós teríamos que se referir também a pessoas heterossexuais. No entanto, nós não fazemos isso, né? Tem crianças aqui, mas se não tivesse crianças aqui, eu ia mencionar a hipocrisia dos heterossexuais quanto a isso. Mas para vocês entenderem, de qualquer maneira, fica aí um drops para vocês. Se nós condenássemos pessoas homossexuais por causa de sodomia, nós teríamos que condenar pessoas heterossexuais também, de acordo com o livro Gomorra que Pedro Damião escreve, porque também condena práticas não procriativas de pessoas heterossexuais. De qualquer maneira, o que eu quis compartilhar com vocês nesse momento é que não há possibilidade de apropriar dessa palavra e dar o sentido que foi dado historicamente. Ou seja, sodomia é uma distorção. Ou seja, a passagem mais poderosa na história da homofobia, que é sodomia, ela não passa de um equívoco, ela não passa de um engano, ela não passa de uma falsa criação. Aí você poderia falar assim, Enéas, mas você poderia lidar com outros textos. Irmãos, eu estou usando como parâmetro a história da recepção para tratar de uma coisa que trouxe mais males entendidos socialmente falando. E não tem outro texto mais poderoso do que esse. Mas de qualquer maneira, hoje, nós só introduzimos o tema para nós darmos sequência a ele nos próximos domingos.
Então nós vamos discutir sobre Sodoma e Gomorra, o fogo que não se apaga. Nós vamos discutir sobre Sodoma e Gomorra e o que está no texto de fato, porque nós não entramos no texto, você percebeu? Nós não entramos no texto. Nós só falamos da história e da interpretação. E de qualquer maneira, uma interpretação adequada vai corrigir para nós essa interpretação errada. Mas mesmo antes de nós irmos para o texto, vocês vão observar que o próprio ambiente de recepção da Bíblia desse texto e de repercussão, o primeiro ambiente que interpretou Sodoma e Gomorra, eles não acessaram o que a história da palavra sodomia fez com o texto. É isso. Amém, irmãos?